Isso, glória a Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de algo que o Senhor falou ao meu coração durante esses dias, ontem especialmente à noite, enquanto eu meditava em uma palavra. O Senhor falou comigo e hoje Deus foi ministrando ao meu coração a respeito disso. Cada um de nós aqui, sem exceção, anseia com esperança pela manifestação do poder de Deus ao nosso favor em muitas causas. Talvez, inclusive, esse seja o motivo pelo qual você veio aqui hoje. Talvez isso fez você sair de casa hoje e vir até aqui com um propósito de pedir a Deus, de mover a mão de Deus a se manifestar em seu favor, de mover o poder de Deus na sua direção, em favor das suas causas. Seja qual for a origem da causa, seja qual for a solução para o problema, ainda que nós façamos tudo o que estiver disponível e ao nosso alcance, ainda que façamos tudo o que humanamente falando, devemos e podemos fazer, ainda assim, nós sempre estamos contando com a ajuda, com a manifestação do poder de Deus ao nosso favor. Sim ou não? Tem alguém aqui que está contando com Deus? Tem alguém aqui que está esperando a manifestação de Deus? Tem alguém aqui hoje que está precisando da manifestação de Deus? Tem alguém aqui hoje que precisa ver a mão de Deus se mover poderosamente na sua direção? A questão é, o que faz a mão de Deus agir ao meu favor? O que faz a mão de Deus agir ao seu favor? O que faz a mão de Deus agir ao nosso favor? Porque Jesus morreu na cruz, e ao morrer na cruz ele disse, está feito, está acabado, eu cumpri o propósito, eu fechei a missão. Em uma análise, essa palavra que Jesus libera, deixa claro, a obra está completa, fiz a minha parte, está consumado, está feito, está acabado, está resolvido, está completo, está claro, acabou, está feito. Mas mesmo assim, continuamente pedimos ao Senhor que Ele faça algo por nós. Ele disse, eu já fiz tudo que era para eu, mas aí nós estamos diante dele o tempo todo dizendo, faça algo por mim, sim ou não? A boa notícia é que mesmo tendo consumado a obra da salvação, o que é e sempre será a maior de todas as bênçãos da nossa vida, Ele ainda atende ao nosso clamor. Em outras questões que comparadas à salvação são inferiores, sim, são inferiores, porém afetam a nossa vida como um todo, afeta a nossa alma, afeta as nossas emoções, afetam os nossos sentimentos, afetam o nosso corpo fisicamente e mentalmente. Diante disso, resta-nos buscar em Deus a solução para o nosso problema, para a nossa dor. Está feito, está consumada a obra da redenção, a obra da salvação, a maior de todas as bênçãos da nossa vida. É a salvação. Porque a gente precisa equilibrar isso, porque talvez hoje, Deus, a maior bênção da minha vida, meu filho, não é a sua salvação. A maior bênção da minha vida, meu casamento, não é a sua salvação. A maior bênção da minha vida, meu trabalho, não é a sua salvação. Porque tudo que se refere a essa vida é mínimo, é pequeno, é insignificante comparado à eternidade. Mas mesmo assim, Deus tendo consumado a obra, Ele ainda tem disposição para atender ao nosso clamor a respeito das coisas dessa vida.
a respeito das coisas dessa terra. A questão é, a que Deus responde? A questão é, como é que Deus responde? A questão é, o que é que move a mão de Deus ao meu favor? A questão é como eu alcanço esse lugar onde Deus se manifesta em meu favor e atende a minha petição. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 2. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anima-te, filho, seus pecados estão perdoados. Mateus 9, 20. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: filha, anime-se, a sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Mateus 9, 27. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: seja feito conforme a sua Mateus 15, 25. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorrinhos. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Lucas capítulo 17, verso 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano e Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Mateus capítulo 8, verso 6. Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. E Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi, o que, gente? O que, gente? O que, gente? Fé como esta em Israel. Fica claro em todos esses milagres, onde a mão de Deus se moveu, que o meio pelo qual
a manifestação de Deus acontece, o meio pelo qual se é alcançado aquilo que se está buscando é a fé. É a fé. A pergunta para você é: como é que anda a sua fé? Como é que está a sua fé? Porque eu e você concordamos que precisamos da manifestação do poder de Deus em nosso favor. A questão é, o único meio pelo qual isso pode suceder é através que a fé gira em torno de Deus, nós sabemos. Porém, podemos direcionar a nossa fé para muitos caminhos diferentes. Veja que nos textos que a gente leu, a fé gira em torno de Jesus. Mas a mulher do fluxo de sangue crê que precisa o quê? Ela crê que ela precisa tocar. O cego crê que precisa ser ouvido, precisa ser visto. Jesus, filho de Davi, aqui, ó, estamos aqui, ó. Estamos aqui. O paralítico crê que precisa estar na presença. Tira o telhado, põe o homem na frente de Jesus, porque do lado de fora não basta. Ele crê que precisa estar na presença. A mulher cananeia crê que precisa falar com Jesus, ser ouvida por ele, para receber algo dele. O centurião crê que basta uma palavra de Jesus, e o doente vai ser curado. A fé está em torno de Jesus, mas ela tem direções diferentes. Um crê que precisa tocar, o outro crê que precisa ser ouvido, o outro crê que não precisa nada. Se Jesus liberar uma palavra, está resolvido. A Bíblia fala sobre a medida de fé. A Bíblia fala de grande fé e de pequena fé. A Bíblia fala de crescimento e desenvolvimento da fé. Em vários momentos, Jesus repreende os discípulos dizendo: homens de pequena fé. Em outros momentos, Jesus ensina que se eles tiverem uma fé do tamanho determinado, eles poderão fazer coisas extraordinárias. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: onde é que você tem depositado a sua fé? Porque a direção da sua fé revela o tamanho dela. Repete isso comigo. A direção da minha fé revela o tamanho da minha fé. Muitos de nós direcionam a nossa fé na oração de alguém. Não, porque se alguém orar por mim... Muitos de nós direcionam a nossa fé num gesto específico ou em um objeto. Não, isso aqui, ó, misericórdia, isso aqui é um óleo que veio de Israel. Senhor de Nazaré, é verdade, esse óleo aqui veio de Israel. Tem gente que vai pegar isso aqui e falar: nossa, então, ui, meu Deus, Senhor. Aonde é que você está direcionando a sua fé? Porque o lugar onde você tem direcionado a sua fé revela o tamanho da sua fé. O que, na verdade, à medida que você coloca a fé em coisas, circunstâncias, pessoas, acontecimentos, significa que você está indo na direção oposta da fé. Porque Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se Irmão, presta atenção. Se está esperando, é porque ainda não chegou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé não é uma coisa que eu pego, uma coisa que eu vejo. Não. A prova das coisas que não se... À medida que você precisa ver, você precisa tocar, tu precisa pegar, você precisa ouvir fisicamente, você precisa sentir. Significa que você tem direcionado a sua fé para o caminho errado. Deus pode usar circunstâncias, gente, sim ou não? Deus pode usar pessoas, sim ou não? Deus pode usar coisas, sim ou não? Pode. Mas a minha fé não pode depender disso.
Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A fé é a certeza daquilo que eu espero, ou seja, ainda vai acontecer. É a prova daquilo que não se vê, ou seja, não é material, não é visível, não é palpável. Ou seja, eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer. Mãe, você precisa crer primeiro que o seu filho é uma bênção. Só depois você vai ver. Você precisa crer primeiro na transformação do seu marido. Aí só depois você vai ver. Você precisa crer na libertação dessa pessoa. Quando que eu creio? Antes de ver. Antes de ver. Por isso a nossa fé não pode estar depositada em nada humano. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A fé faz uma esposa olhar para o marido bêbado e falar: isso é uma bênção, um profeta. A fé faz você olhar para alguém com depressão dentro de casa e falar para os outros na rua, falar assim: eu nunca vi uma pessoa mais alegre. Pensa. A fé te leva a crer antes de ver. Mas a gente tem direcionado a nossa fé para coisa que a gente vê. Faz uma campanha. Venha na campanha e receba o tijolo abençoado. Irmão, não sou contra a campanha não. Deus pode se mover de qualquer jeito. Mas se eu colocar a fé na campanha, eu já coloquei minha fé no lugar errado. Se eu colocar a fé no tijolo que eu vou receber, no óleo, no, sei lá, em qualquer coisa, no pedaço de pano, sei lá, no manto da vitória. Não. Porque a fé vai exigir que a gente creia mesmo quando a gente não. É por isso que a Bíblia diz que a palavra para nós, para aquele que perece, é o quê? É loucura. Ah, coitado, iludido, né? Coitada. Coitado. Eu nunca esqueço. Um dia eu fui num lugar e tinha um relógio de ponto que era de marcação, sabe aqueles antigos? Que você baixa o trem assim, marca o trem lá, faz um barulho. Entreguei minha idade agora, hein? Entreguei, né? Pelo amor de Deus, me salva aí, gente. Aquele relógio de ponto que você baixa um negócio assim, põe um cartão. Já viu falar, não? Já viu no vídeo no YouTube? Existe. Tá? Não precisa de fé, existiu mesmo. Tá? Mas aí eu fui num lugar que tinha esse negócio. Mas na nossa empresa, o relógio de ponta era biométrico, era aquele de colocar o dedo e ler a digital. E eu perguntei para aquele empresário, eu falei: nossa, mas você ainda tem esse relógio? Já não tem uma portaria que tem que ser, o relógio tem que ser digital, biométrico e tal? Ele falou assim: não, mas é só para empresa com mais de 20 funcionários. Eu falei: ah, entendi, que lá na nossa empresa o nosso já é biométrico. E aí o empresário de um lugar que eu tenho certeza que você já foi, que é super movimentado, chegou para mim e falou assim, para mim, para Toniana, né? Falou: nossa, mas naquela lojinha você tem mais de 20 funcionários? E eu falei: tem. E vai ter mais. Há 6 anos atrás, nós tínhamos 30 funcionários. Hoje, nós estamos com 109 funcionários. Sabe o que é isso? É gente que deita e vê aquilo que não existe. É gente que deita e crê naquilo que não pareceu ainda. É gente que consegue enxergar pela fé e crer naquilo que ainda não se materializou. Como é
que está a nossa fé, gente? Porque é a fé que vai fazer a mão de Deus se mover na nossa direção. Deus está convidando você hoje a se reencontrar com a sua fé. Aquela fé que te faz crer na terra prometida, mesmo quando você já está 30 anos no deserto. Aquela fé que te faz crer, mesmo quando você está diante de um mar que é impossível atravessar, e mesmo quando um exército gigante, impossível de ser vencido, está atrás de você. Aquela fé que faz você crer, mesmo que você tenha nascido com um problema e nunca tenha experimentado um dia sequer sem conviver com ele. Aquela fé que faz você crer no milagre, mesmo quando o morto já está enterrado. Aquela fé que faz você crer naquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que o coração do homem não conheceu. A fé que faz você crer e manter as esperanças mesmo quando não resta mais motivos para ter esperança. A fé que te faz crer que mesmo em meio à dor, ao vale, ao deserto, à escuridão, existe um amanhã melhor. Amém. Aleluia! Aonde é que está a sua fé? Jesus está dizendo, ei, você precisa se reencontrar com a sua fé. A fé que faz o cego ver. A fé que faz um escravo crer que vai receber liberdade. A fé que faz um paralítico que nunca andou crer que ainda vai andar. A fé que faz um surdo que nunca ouviu crer que vai ouvir. Onde é que está a sua fé? Para quê naquilo que você ainda não está vendo? A fé que faz o necessitado crer que ainda vai usufruir de abundância. Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá pela fé. A gente não pode andar por vista. Nós temos que viver por fé. Por quê? Porque é a fé que vai a gente chegar diante de Jesus e ter o nosso pedido atendido. É a fé que vai fazer você chegar com o seu clamor, com a sua oração diante de Deus, e Deus mover os anjos dizendo, ei, agora te dou ordem a respeito de alguém que está lá embaixo clamando com a plena convicção de que ele vai ser atendido. Não é o que nós vemos, não é o que nós tocamos, é o que você crê que move a mão de Deus em seu favor. Veja que em todas as passagens que nós lemos acima, uma delas chama muita atenção. Quando Jesus diz, nem mesmo em Israel vi tanta fé, vi tamanha fé. Um homem se expressou diante de Jesus de tal forma que revelou uma fé grandiosa. Ele vai até Jesus e diz, ei, o meu servo está doente. Meu servo está enfermo. E Jesus, de forma solícita, Jesus cheio de compaixão, olha para ele e diz, tranquilo, vamos lá na sua casa, vamos resolver isso. Você veio a pessoa... Você veio no lugar certo, você veio na pessoa certa. O homem olha para Jesus e diz, de jeito nenhum. Na minha casa, o Senhor, não sou digno de jeito nenhum. Isso é adoração. Isso é reconhecer a grandeza de Deus. Ele olha para Jesus e fala, não tem como o Senhor entrar na minha casa, eu não sou digno. O Senhor não precisa ir lá, não. Basta uma palavra. Basta uma ordem. Basta uma ordem. Basta uma palavra. O Senhor não precisa ir lá em casa. O Senhor não precisa ver o doente. O Senhor não precisa me dar alguma coisa. O Senhor não precisa me tocar nem tocar o doente. O Senhor não precisa derramar óleo. Não precisa caminhar. Não precisa tocar. Não precisa gritar. Basta uma palavra, basta uma ordem. E quando Jesus olha para aquele homem dizendo isso, ele diz, nem mesmo em Israel
Israel eu vi uma fé tão grandiosa como essa. Nós precisamos voltar a depositar a nossa fé na palavra de Deus. Uma palavra basta. Uma palavra basta, porque nos dias de hoje, querido, para a gente crer no milagre, e eu vou me incluir no pacote que é para tu não sair ofendido, precisa pelo menos para começar a pensar no assunto umas 15 palavras. Aí Deus tem que mandar o profeta, tem que mandar o anjo, tem que mandar o terremoto, o maremoto. O céu tem que abrir, uma voz tem que aparecer. Tu tem que ter um sonho, outra pessoa tem que ter um sonho igual ao seu sonho. Te mandar uma mensagem misteriosa no meio da madrugada. Porque senão tu não crê, uma palavra não basta mais. Esse homem falou, não precisa nada não, Jesus. Uma palavra. Uma palavra. Não precisa ter maremoto, não precisa ter terremoto, não precisa fogo cair do céu, não precisa mandar ninguém lá, não precisa orar, não precisa nada. Basta uma palavra. Essa necessidade que a gente tem de ver um monte de coisa acontecer para crer, só revela o quanto a nossa fé é pequena. Porque para uma fé grande basta uma palavra. Abraão recebeu uma palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te... Foi suficiente? Foi. Uma palavra. Foi suficiente para ele agir. Sai. Pronto, uma palavra, já é. Eu creio, uma palavra basta. Deus vai me levar para um lugar melhor. Mas como assim? O que aconteceu? Não, Moisés, para voltar para o Egito, para libertar o povo de Israel, teve que ver arbusto pegar fogo, teve que pôr a mão, pegar a lepra, depois tirar da mão e ficar sem a lepra, teve que ver o cajado transformar em serpente. É por isso que Abraão é o pai da fé, não Moisés. Muitos de nós estamos como Gideão. Gideão, varão valoroso. Vai nessa tua fé. Não, se for mesmo, Senhor, vai ter que acontecer tal coisa. Aí acontece tal coisa. Não, mas se for mesmo, Senhor, vai ter que acontecer outra coisa. Acontece outra coisa. Não, porque se for mesmo, Senhor, que é, irmão? Uma palavra basta. Uma palavra basta. O homem que estava diante de Jesus falou, não precisa nada não, uma palavra basta, eu creio. Como é que está a nossa fé? Porque a gente recebe palavra em cima de palavra, e isso não tem sido suficiente. Deus faz isso, faz aquilo, para eu saber, para eu ver, para eu crer. Não precisa de nada disso. Se a sua fé for grande, uma palavra basta, uma ordem basta. Pedro passou a noite inteira pescando, inteirinha. A noite inteirinha que Deus deu, ele pegou nada, nem uma sardinha. Nada. Até que Jesus lhe dá uma palavra. Pedro, vai, põe-te ao mar alto, joga a rede assim e tal, e vai dar certo. O que Pedro responde para ele? Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede, porque eu tenho fé para crer que uma palavra basta. Aleluia! O que mais que vai ter que acontecer? Porque tu já tem recebido palavra desde pequeno? Deus já te livrou da morte não sei quantas vezes? O que mais tem que acontecer para você crer? Até quando você vai ficar provando Deus?
Se for o Senhor, acontece isso. Não, irmão, isso está revelando para Deus. Sabe o que isso revela para Deus? Não tem fé. Porque quem tem fé não precisa de muita coisa. Quem tem fé não precisa de muita coisa. Quem tem fé, basta uma palavra. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar. O que deixa claro que só tem um caminho para agradar a Deus. Qual que é? A fé. Porque sem fé não agrada, para agradar precisa do quê? A fé. Nós precisamos entender que a fé está no princípio de tudo que se diz respeito entre nós e Deus. Jesus foi até Nazaré e a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Em outras palavras, aquele povo não tinha. Uau! Jesus encarnado, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, diante de um povo disposto a fazer milagre, não pôde fazê-lo. Por quê? Não tinha fé naquele lugar. O povo começou a questionar, mas você? Tu não é o filho do Zé? Até quando você vai ficar questionando? Até quando? Você vai precisar ver muita coisa acontecendo para crer. Porque Faraó, para crer, precisou ver muita praga. Precisou ver muita desgraça. Até quando? Porque para quem tem uma fé grande, para quem cresceu na fé, uma palavra. A gente está debaixo de uma nova aliança, no tempo da graça. Porém, graça sem fé não resulta em salvação, porque a palavra em Efésios diz, nós somos salvos pela graça, mediante, ou seja, a graça está disponível para nos salvar. Quem acessa? Quem tem fé. Quem acessa? Quem tem fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Com incredulidade, você não pode desfrutar da graça. 1 Coríntios 13 diz, agora, pois, permanecem o que, gente? A fé. Que mais? Que mais? O amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu gosto desse versículo, porque ele diz o seguinte, o maior é qual? O maior é qual? Amor. Legal, o maior é o amor. E isso o texto deixa claro, mas o texto deixa claro também, que primeiro é a fé. Sem fé, não tem nem esperança, nem amor. Agora, porém, fica a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior, legal, mas sem fé, ninguém tem esperança, nem tampouco amor. A fé vem em primeiro lugar. 2 Pedro capítulo 1, verso 2 diz o seguinte, preste atenção nessa palavra. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio desta, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. E à virtude, conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, piedade. E à piedade, fraternidade. E à fraternidade,
o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão vocês no pleno conhecimento, impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ele deixa claro, presta atenção. Ele está dizendo, vocês têm que crescer, vocês têm que desfrutar de tudo que Deus tem para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a fé e vão acrescentar a virtude. Na virtude, vocês vão acrescentar conhecimento. No conhecimento, domínio próprio. No domínio próprio, perseverança. Na piedade, fraternidade. Na fraternidade, o amor. A pergunta é, onde começa tudo? Aonde começa tudo? É a partir da fé que todas as outras coisas acontecem, querido. Às vezes você está querendo ser alguém que você não consegue, que você não está conseguindo ser ainda. Sabe por quê? Porque você está tentando conseguir de um jeito que não é através da fé. Onde é que está a sua fé? Para agir. Onde é que está a sua fé para largar o que tu tem que largar? Onde é que está a sua fé para dar esse passo que você precisa dar? Ai, mas é que eu fico... Uma palavra. Quem tem uma fé grande, basta uma... Em primeiro lugar de todas essas coisas que o apóstolo está escrevendo, ei, a fé. Pega a sua fé e acrescenta nela. Por quê? Porque sem fé não adianta mais nada. Não adianta virtude sem fé, não adianta conhecimento sem fé, não adianta domínio próprio sem fé, porque tudo isso vai ser humano, mas não vai ser aquilo que genuinamente o Espírito de Deus gera dentro de nós. Deus está dizendo, volte às primeiras obras, volte para o início, volta para o começo de tudo, volte a crer na minha palavra de tal forma que ela apenas ela te baste. Lucas 18, 7 diz o seguinte, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar. Presta atenção, chegavam diante de Jesus com fé e pediam algo. O Senhor entregava sim ou não? O Senhor não tem interesse em nos fazer esperar, a não ser que aquilo que a gente está pedindo vai nos fazer mais mal do que bem. Tem gente que nunca vai poder prosperar, porque no dia que prosperar abandona Jesus. O maior objetivo de Deus na sua vida é salvação. Amém. Salvação, nada está acima da salvação. O primeiro propósito, o maior propósito de Deus é salvação. E tem gente que, infelizmente, não vai poder receber aquilo que o Senhor tem preparado, porque Deus sabe que a bênção vai te fazer mal. O Deus pega a maldição e transforma, mas o homem tem a competência de pegar a bênção e transformar em maldição. Foi o que Saul fez. Recebeu a bênção de ser o rei de Israel e transformou em maldição. O principal objetivo de Deus é salvar a sua vida. Nunca Ele vai te dar algo que vai comprometer a sua salvação. Mas uma coisa é fato, Ele quer atender a sua necessidade. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier, encontrará fé na terra? Ele está dizendo, ei, clama a mim porque eu estou aqui. É lógico que eu quero fazer justiça. É lógico que eu quero te socorrer. É lógico que eu quero vir ao seu favor. É lógico que eu quero mover a minha mão na sua direção. É lógico que eu quero liberar a cura, o milagre, a libertação. Eu quero. Eu não quero permitir que você fique esperando. Todavia, quando eu chegar até você, será que eu vou encontrar fé? Deus está dizendo, por acaso eu não vou cuidar de você? Por acaso eu não responderei o seu clamor? Por acaso eu não farei justiça ao meu escolhido que clama? Ele
mesmo está afirmando, declarando, respondendo, garantindo. Ele vai fazer justiça e vai fazer depressa. Porém, quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar fé em mim, ele vai encontrar fé em você. A Bíblia diz: tudo aquilo que se faz sem fé é pecado. Você pode vir à igreja, querido, sem fé, pecado. Você pode orar muito, sem fé, pecado. Tu pode ler a Bíblia, sem fé. Você pode declarar e dizer palavras bonitas. Você pode fazer muita coisa, porém o que vai fazer Deus mudar a sua vida é a fé que Ele vai encontrar em você. Nem em Israel encontrei uma fé como a desse homem, porque ele olhou para Jesus e disse: Senhor, não precisa de nada, uma palavra só, eu sei que eu vou chegar lá, o homem vai estar curado. Eu creio, Gisele, que uma palavra basta, mas eu não tenho essa palavra. Eu não tenho uma palavra na qual eu devo me agarrar. Deus ainda não falou comigo. Enquanto eu preparava essa pregação, Deus trouxe uma palavra para você hoje. Para você. Para você. Muitos outros poderiam estar aqui. Você que está pela primeira vez poderia ter vindo em milhares de outros dias, mas você veio hoje. Então essa palavra é para você. Uma palavra com a qual você vai se agarrar a partir de hoje. E essa palavra vai te bastar. Recebe essa palavra no seu coração, deixa ela entrar e frutificar. Isaías 49, verso 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Recebe essa palavra e crê em nome de Jesus, porque uma palavra basta. Deus está dizendo: talvez você tenha se sentido esquecido até por mim, mas nessa noite eu estou aqui para te dizer: eu não te esquecerei. Coloquei uma marca na minha mão que me faz lembrar de você todos os dias. Eu te gravei na palma da minha mão. Eu não te esqueço. Estou indo ao seu encontro. Só não me deixe te encontrar em incredulidade. Aviva a sua fé. Creia, porque uma palavra... Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus.